Criar para mim é algo fundamental e incontrolável. Como mãe, eu crio uma criança, como artista, eu crio o meu trabalho. E eu estou criando independente da hora em que eu me dispus para trabalhar, e a cada dia eu venho aprendendo como que eu otimizo e como que eu não deixo esvaziar as criações, como que eu aproveito as informações que eu consigo captar para que eu consiga passar para os outros da melhor maneira. As minhas criações têm muito de mim, sim. Eu acho que criar é uma forma de se expressar, né? E eu estou sempre me expressando através das minhas criações. Obrigada pela oportunidade de participar desse projeto. Sucesso, Epinefrina. Beijo. Metáforas de uma metáfora para uma metáfora. Drama vem do grego drama, que significa ação. Expressão usada para designar uma situação comovente. Turgia, do verbo turgir. Fazer inchar, dilatar, crescer, volumoso, tornar. Palavras para o que te toca e o que tu toca, tanto em massa matéria como em estômago. As coisas existem e existem palavras para as coisas, para descrevê-las, para dizer que existe, para nos comunicar, para nos entender, como em palavras, em metáforas. O que é que não existe em palavras? O que você sente no borbulho da agitação gástrica. As palavras põem sentido nas coisas, as coisas põem sentido nas palavras. Estamos presentes e ao redor tem a representação do que é ser mesa, do que é chão, do que seja a fome, o medo ou qualquer coisa que possamos dizer com palavras. Metáfora é: aquele crush é um gato. Temos aquele, temos crush e temos gato. Sabemos quem é aquele, sabemos quem é o crush, sabemos o que é gato e o que pode ser gato e o que o crush de fato é. É o ser que me toca tanto na matéria como no estômago, que eu tenho uma atração. Atração, palavra que representa o que eu sinto quando olho para o ser crush gato. Nos entendemos quando eu digo, aquele crush é um gato. Eu descrevo o que sinto, o que acho a respeito de um ser que mexe comigo, em palavras. O amor é uma metáfora. A dor, a raiva, o sono, a indigestão, felicidade, e recentemente pesquisei no Google os alimentos que dão felicidade. Venho descobrindo que tais sensações descritas em palavras são organicamente produzidas dentro de nós. A banana nos dá felicidade. Em sua composição, há triptofano, magnésio, carboidratos, potássio e as vitaminas B6 e biotina, também chamada de piridoxina. A vitamina B6 previne depressão, ansiedade, irritação e ainda atua no sistema cognitivo com a síntese de neurotransmissores. Esse triptofano, por exemplo, é um aminoácido essencial, ou seja, não é produzido por nós sem determinados alimentos. Atua como precursor da serotonina, um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar e de prazer, além de ajudar na depressão, insônia, TPM e outras cositas mais. Eu estou pesquisando loucamente tais alimentos ricos nesse negócio para eu ficar feliz, para eu sentir tal sensação com esse nome. Poderia ser qualquer coisa, mas é isso.
Por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso são metáforas de coisas que sentimos, de sensações e que estas sensações são produzidas em nós. É um processo interno. O amor é uma invenção. Sentimos de fato vários neurotransmissores e hormonas. É química, é corpo. Corpo tem órgãos e esses trabalham. Mas o que temos que perceber, talvez, é que esses processos não estão longe da gente. Nem é um comando de outro. Nem é só anatomia. Como anda a sua alimentação? Como anda o seu sono? Não consegue dormir porque tem preocupações demais? Vocês sabiam que o café causa confusão? Tal hora estou confusa, não vendo a situação com clareza, estou me entupindo de café. Isso faz parte da minha corporeidade agora. Eu sou uma pessoa confusa. Culpa do café? Risos. E o que isso tem a ver com dramaturgia, Maria Pinefino? Quando eu parei para perceber que dramaturgia é uma metáfora, eu parei. Paralisei durante uns segundos e para mim foi mais fácil de entender e poder explicar em palavras. Dizer que dramaturgia é uma metáfora ou se perguntar o que é, pode nos levar para um campo até parecido, mas com intenções outras. Eu sinto que saio do campo da metáfora de dizer o que é e vou para um espaço mais meu, da minha experiência, da minha sensação. Então, sendo assim, vou me focar em dramaturgia é metáfora de quê? E não em o que é dramaturgia. Ponto. Um grupo de pessoas invadem uma sala e, como forma de protesto, sujam todas as paredes. Eles vão limpar as paredes logo depois do ato? Não, porque eles estão seguindo uma ética em comum. Criamos uma ética à medida que andamos no processo, porque à medida que andamos no processo, conhecemos mais dele. Descobrimos mais o caminho que estamos indo. Porque eu sinto muito isso. Eu não posso dizer que é e não posso dizer que não seja. Então eu gosto do também. Eu estou com o quadro parado há meses e não termino. Não sei como terminá-lo. Muitas pessoas olham e dizem que já está terminado. Talvez se eu desse para outra pessoa terminar, ela não teria tanta dificuldade quanto eu. Ou talvez sim. O negócio é que eu estou no meu processo criativo. Eu que estou pintando. Eu que converso com esse quadro todas as noites antes de dormir. Eu sinto e não posso fazer qualquer coisa porque eu tenho uma ética que me guia. Uma ética que foi se construindo. Antes mesmo de pensar em como vou fazer, em como vou apresentá-lo, eu devo ter uma série de elementos em mim. Descobrir esses elementos é dramaturgia também. Tem a ver com escolhas que tomamos, o contexto que estamos vivendo, as noites mal dormidas, a afetação em geral. Existem picos de momento que nunca mais voltarão e que te afetaram para sempre porque você estava atento. Estava. A falta de manteiga é o que mais me inquieta. Pensar na manteiga que falta, às vezes você tem a farinha de trigo, os ovos e não tem manteiga, não tem liga. Às vezes você tem um carioquinha e não tem manteiga, mas às vezes o carioquinha pode ser muito gostoso sem manteiga. Às vezes manteiga demais dá diarreia. Igor Fernandes. Às vezes parece mesmo um jogo de quebra-cabeça, mas de um quebra-cabeça que a imagem final não é dada. Ela é construída, percebida no caminho, quando acontece. A dramaturgia é um exercício prático inventado. A dramaturgia é um exercício prático inventado para tornar nossa ação atravessadora. A dramaturgia é um exercício de diálogo. Bom. Você passa um tempo pesquisando, coletando coisas, materiais, e aí tá a hora você tá cheio de coisas, e aí o que é que você faz com isso, né? Eu fico tirando meus cabelos, assim, quando chega nesse momento, no momento em que eu decido que eu vou mostrar aquela minha pesquisa para um público. E como que eu vou organizar esse monte de elementos, um monte de materiais que eu descobri ao longo de algum tempo. Cada processo criativo é único. Nenhum processo criativo é igual ao outro. Uns pode durar muito tempo, outros pode durar pouco tempo, enfim. Cada um tem a sua especificidade. Eu acho que nesse momento
a gente tem que se livrar um pouco do nosso ego, dos nossos próprios desejos, do que a gente quer. Às vezes a gente tá muito atrelado ao apego mesmo, sabe? Às vezes a gente gosta tanto de um material, gosta tanto de uma coisa que a gente descobriu, e a gente quer usar aquilo de todas as formas, assim, mas a gente tem que saber fazer o exercício de se perguntar o que é que o trabalho pede, o que é que o trabalho quer, o que é que o trabalho precisa. Porque quando você está criando uma obra, eu sinto assim que é uma coisa à parte de mim, é tipo, para além de mim. É algo que tem consciência e inconsciência. E que eu tenho que respeitar isso. E que eu não posso colocar os meus desejos acima dessa obra, desse trabalho. Quando eu estava montando o Intergaláctico, uma das minhas principais dificuldades era porque eu passava muito tempo sozinha. Tá hora eu assumi isso por processo. Tá hora eu realmente sentia que o processo era esse mesmo, era solitário. Apesar de ter os meninos, o Léo, o Diego, o Davi, junto comigo em vários outros encontros, eu passava muito tempo sozinha, investigando essa movimentação, organizando a coreografia. E por isso que o experimento número 2 era tão importante, porque era um tempo que eu mostrava para o público o que eu estava pesquisando na sala. E aí, para poder mostrar para a pessoa, eu sou obrigada a organizar isso de alguma maneira. Não dá para mostrar assim de qualquer forma, né? Você vai se colocar em um espaço onde as pessoas estão ali, estão te vendo, e você vai dispor. Eu gosto muito dessa palavra, dispor da sua pesquisa. Você precisa organizar ela de alguma maneira para poder mostrar. E aí isso me obrigava automaticamente pegar tudo que eu estava assim na sala e organizar em alguns minutos, né? Então, quanto isso é importante, eu acho, pro processo. Tal hora, um ensaio aberto, abertura de processo, sabe? Esse contato realmente com o público me ajuda bastante a ter uma noção de organização de materiais. E também saber a minha intenção. Intenção gera movimentação. Eu sempre digo isso, que intenção gera movimentação. Às vezes eu ficava assim louca, porque tinha muitas coisas, mas eu não sabia qual era a minha intenção de fato, assim, sabe? Às vezes você tá indo para uma direção, mas você tá com uma outra intenção. Tipo assim, às vezes tá indo assim, você tá indo pro banheiro, mas a sua intenção não é pro banheiro, a intenção é ver uma pessoa. Você vai pro banheiro com uma desculpa, assim, de ver aquela pessoa, mas a intenção não é aquele ponto que você vai chegar, aquela chegada, né? E aí, descobrir a intenção, eu acho que é uma coisa, assim, fundamental para os meus trabalhos, assim. Não é nem descobrir tema ou enredo, não, narrativa, não. É descobrir realmente a intenção da obra, né? No Intergaláctico, tal hora foi um processo assim que a gente pesquisou muita coisa. A gente pesquisou realmente muita coisa. A gente passou 3 anos até estrear o espetáculo, né? De fato, a gente anunciar a estreia. E a gente fazia grupo de estudo, a gente testou muitas coisas legais. E tal hora eu ficava assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa legal, mas o que é que eu vou fazer com isso? Eu tinha muito medo do trabalho se tornar uma massagem de retina, assim, de ser uma coisa muito bonita, mas só ser isso, assim, ai, que coisa legal, ai, que coisa, nossa, que coisa legal, e não passar disso. E aí, a gente vai descartando muita coisa, e às vezes esses descartes você gosta, acha tão legal, mas é isso, você precisa descartar, porque é um momento assim de ouvir o trabalho. Propor é sobretudo ouvir, é sobretudo escutar. Você não tem como você propor alguma coisa se você não para, se você não escuta. E essa escuta que eu falo é uma escuta realmente expandida, né? Uma escuta assim que é com os poros, que é com a sensibilidade mesmo, até empatia pela própria obra que você está fazendo. Os prazos é essencial, assim, às vezes. No Intergaláctico teve um momento assim que a gente tava. Já tinha passado. A gente participou do laboratório de criação do Porto Iracema e já teve um momento que a gente já tinha passado do laboratório.
O laboratório foi interessante para nós porque nos deu prazo, a gente já estava em processo já fazia um tempo, e o laboratório nos deu um certo prazo e que nos obrigava a organizar para poder mostrar. Mas mesmo depois do laboratório ter passado, a gente ainda não tinha dito assim para nós que o espetáculo tinha estreado. A gente apresentou, que tem que apresentar os trabalhos finais, né? Tem um MOP, mas a gente não sentia que o trabalho tinha sido estreado ainda. E aí foi o Vitor Colares que tá hora ficou assim, de saco cheio de estar ali naquela sala trancada ali. Gente, tá bom, chega, a gente precisa apresentar isso aqui, tá pronto, tá pronto. Quero mais saber, tá pronto, isso daqui tá pronto, a gente precisa mostrar. Porque senão a gente vai ficar só investigando, só descobrindo mais coisas, só viajando aqui na maionese e não vai mostrar logo o trabalho e tal. E aí a gente pode mostrar e também continuar o processo e tal. E a gente, é verdade, e aí foi muita correria. Porque naquela noite a gente decidiu que ia estrear. E a gente estreou na temporada do Dragão do Mar. No outro mês, assim. Foi uma coisa bem corrida mesmo. Porque a gente estava realmente muito tempo na sala de ensaio. E tal hora o trabalho pede para ser mostrado, assim, sabe? E você tem que ouvir. E você tem que mostrar. E, nossa, apresentar é uma coisa, assim, muito linda, muito essencial, assim, pra mim, porque na apresentação, no compartilhamento, você percebe coisas que na sala de ensaio você nunca vai perceber. Por mais que o corridão seja, assim, aquele corridão, você passa o espetáculo todo de um jeito que ele tem que ser, mas quando entra em contato com o público, te revela tantas coisas que numa sala de ensaio nunca vai revelar, assim. É uma outra relação, né? Essa relação que está sendo traçada, assim, né? Teve alguma coisa que caiu do espetáculo nesse último mês, que vocês decidiram estrear e estrearam? Que saiu? Sim. Alguma coisa que entrou? A gente usa um plástico. Esse plástico iniciou porque ele dá um efeito legal quando a projeção parte por detrás dele. E a gente fazia isso na sala, porque dá uma sensação de um holograma. Mas, para a pessoa perceber esse holograma, ela tem que estar mesmo no meio da plateia. E aí a gente percebeu isso quando a gente foi para um palco, realmente, assim, no teatro. E é isso, a plateia, se uma pessoa sentar vendo ali, ela não vai prestar atenção nisso, ela não vai ter essa sensação. A gente até pensou em fazer o Intergaláctico para pouquíssimas pessoas, tipo assim, 10, um elemento que a gente tinha paixão. Mas aí na prática a gente viu que limitava, né, o número de público e tal, e a gente testou colocando o projetor realmente na frente, projetando realmente no plástico. Era uma outra coisa, a luz ficava até mais viva, ficava assim, e dava para todo mundo ver. E aí parecia uma energia por cima do plástico, e foi interessante. A gente abdicou dessa coisa que a gente gostava muito, que era o holograma. Acho que tal hora a gente vai chegar aí com o holograma. Então, eu dividi um pouquinho de como que se dá essa organização, pelo menos acho que dividi um pouquinho como se dá essa organização nos meus trabalhos. E aí eu convidei uma outra pessoa para estar também falando um pouquinho do trabalho dela, que é a Di Ferreira. Como eu organizo meus processos criativos? Eu não organizo. Esse processo desse EP, assim, basicamente, ele foi muito fluido. Eu fui encontrando o meu processo criativo e percebendo, inclusive, que ele se baseia muito num trabalho em que eu falo sobre o tempo, né? Eu estou o tempo todo voltando para essa questão do tempo e como a gente sente ele, como a gente sente essa atmosfera. Eu fui respeitando muito o meu tempo. Foi a partir do momento que eu me perdoei por não fazer nada mesmo. Eu zerei a minha vida, né? Antes da quarentena, um pouquinho antes da quarentena, eu vinha nesse processo de meio que zerar a vida para começar um processo criativo. Silenciei minhas mídias e passava dias, assim, no lockdown, deitada na rede, e aí com a ajuda do aplicativo elaborei todo o meu disco, fiz a produção musical, gravei 80% do disco pelo celular. Então eu passava muito tempo ali. Uma parte desse processo criativo foi muito fluida, muito orgânica, então foi realmente sem organização. Eu ficava matando o tempo no celular, o que me resultava em arranjos, né, pelo aplicativo.
Assim, agora, quando a coisa tomou realmente um corpo, que eu entendi que eu consegui finalizar meu projeto, né? Que eu consegui finalizar a escrita desse projeto, assim, agora sim eu tô começando a organizar esse processo criativo, né? Então eu preciso, assim, eu preciso tirar uma hora para escrever sobre coisas, por exemplo, para utilizar nas coisas que eu vou postar, para mandar para uma assessoria de imprensa. Tem todo esse material que você precisa ir criando também, né? Eu tento deixar a parte de criação e a parte que eu tenho que resolver mais coisas dentro de tudo disso para o período que eu tô antes de menstruar, né? Sei lá, assim que acaba a minha menstruação até o período que eu tô ovulando, eu vou produzindo muito e aí na menstruação eu dou uma parada. Então eu sempre linko o meu processo, tento linkar, né? Nem sempre dá certo. Meu processo criativo com a época do mês que eu estou mais produtiva e as horas do dia que eu também estou um pouco mais produtiva, então tento deixar tempo, inclusive, livre para poder fluir, né? Para poder também deixar a mente ir um pouco. Mas, basicamente, eu não tenho cronograma. Eu não sou a pessoa que flui criativamente, né? Eu não sou a pessoa que flui, assim, tipo, amanhã eu vou sentar e compor. Não dá para mim. Assim, não ainda, né? Ainda não consigo fazer isso.